Se você quer mais energia, mais foco, recuperação mais rápida e um corpo que funciona no seu melhor todos os dias, então você precisa conhecer 5 sintomas que quase todo mundo ignora, mas que estão literalmente te impedindo de chegar lá. 5 sintomas que parecem normais, mas não são. Harvard, Stanford, Johns Hopkins analisaram dados de milhões de pacientes e encontraram 5 sintomas que sabotam sua energia, seu foco e sua recuperação. Um deles, sozinho, já é motivo para procurar um médico amanhã. Eu revelo qual é no final. Primeiro sintoma, e o mais comum do planeta: café. 3 xícaras por dia. Uma para acordar, outra para não apagar depois do almoço, e a terceira para sobreviver até às 18 horas. Parece rotina, parece normal. Mas aqui está o problema. Enquanto você está acordado, o cérebro acumula uma molécula chamada adenosina. É ela que causa a sensação de peso e cansaço. O sono profundo limpa essa adenosina, reseta o sistema. Quando você precisa de café para funcionar, significa que seu sono não fez o trabalho. Você acordou com o tanque pela metade. E a cafeína não limpa nada, ela só bloqueia os receptores. Quando o efeito passa, o cansaço volta, de uma vez. Pesquisadores de Harvard acompanharam pacientes por 25 anos. Descobriram que níveis altos de adenosina estão ligados a declínio cognitivo acelerado. Ou seja, seu cérebro envelhece mais rápido. A boa notícia? Algoritmos modernos conseguem medir, através do seu relógio no pulso, se o seu sono está limpando a adenosina como deveria, e te dizem toda manhã se você realmente descansou. Sintoma 2, e esse é o que mais engana. Você dorme 7, 8 horas, religiosamente, mas toda manhã é a mesma coisa. O despertador toca como um soco. Os olhos pesam. Os primeiros 30 minutos são no piloto automático. A maioria das pessoas culpa o estresse, o trabalho, a idade. Mas pesquisadores de Stanford analisaram dados de 50 mil pessoas e encontraram algo perturbador. Uma parcela enorme dessas pessoas nunca atingia o sono profundo. Dormiam, mas o cérebro não entrava nas fases de reparo. É como carregar o celular a noite toda com o cabo quebrado. Fica plugado 8 horas, amanhece com 20%. Sem sono profundo, o hormônio do crescimento não é liberado. As células não se regeneram. Você não constrói músculo. Não queima gordura com eficiência. Não consolida a memória. Basicamente, você dorme, mas não recupera. E aqui entra algo interessante. Wearables digitais conseguem medir exatamente quanto tempo você passa em cada fase do sono. Se você tem dormido 8 horas e não se sente descansado, a resposta está nesse dado. E a maioria das pessoas nunca viu. Sintoma 3. Você acorda com dor de cabeça. Não todo dia, mas quase. Uma pressão atrás dos olhos, na testa, nos lados. Toma um analgésico, passa em meia hora e nunca mais pensa nisso. Aqui está o que poucos sabem. Durante a noite, se a respiração está sendo interrompida, o nível de oxigênio no sangue cai. Quando isso acontece, o cérebro entra em modo de emergência. Dilata os vasos sanguíneos para compensar. Essa dilatação causa pressão. Você acorda com dor, sem fazer ideia do motivo. A American Academy of Sleep Medicine publicou um dado que deveria ser mais conhecido. 74% dos pacientes com apneia grave tinham dores de cabeça matinais, e nenhum deles sabia a causa. Os próprios médicos, na primeira consulta, não conectaram os pontos. Isso significa que milhões de pessoas estão tratando o sintoma, com remédio, em vez do problema, e pagam com anos de performance reduzida. Algoritmos hoje conseguem detectar esse padrão semanas antes de qualquer médico. Sintoma 4. E esse destrói relacionamentos silenciosamente. Você fica irritado sem motivo claro, impaciente com quem ama, explosivo em situações pequenas, intolerante no trabalho. Todo mundo ao redor percebe. Você também percebe e começa a achar que virou uma pessoa pior. Não virou. Quando você não dorme bem de forma crônica, a amígdala cerebral, a parte que processa emoções, fica até 60% mais reativa a estímulos negativos. 60%. Um comentário inocente vira ofensa. Um problema pequeno vira catástrofe. Uma pergunta vira provocação. E o córtex pré-frontal, a parte racional que deveria frear essas reações,
fica desconectada por falta de sono. Traduzindo para a vida real, você não está virando uma pessoa ruim. Seu cérebro está operando sem a manutenção que precisa para funcionar. Recuperar o sono profundo reativa o córtex pré-frontal em questão de dias. Variabilidade da frequência cardíaca é o melhor indicador dessa recuperação. Quinto sintoma, e o mais perigoso de todos: ronco. Se alguém já te disse que você ronca alto, presta atenção, porque não é só barulho. Ronco alto que termina em engasgo, aquele silêncio que dura alguns segundos antes da pessoa voltar a respirar, tem um nome: apneia obstrutiva do sono. A via aérea fecha dezenas de vezes por noite. O cérebro entra em pânico, força uma respiração, e o ciclo recomeça. A Johns Hopkins Medicine publicou que pessoas com apneia não tratada têm o risco de infarto triplicado e o risco de AVC quadruplicado. Não é exagero, é dado clínico. E aqui está a resposta da pergunta do início. Desses 5 sintomas, o ronco com pausas de respiração é o que sozinho já é motivo para procurar um médico amanhã. Se alguém próximo já te disse isso, não ignora. O New England Journal of Medicine publicou em 2023 que algoritmos de IA conseguem detectar apneia com 89% de precisão usando apenas dados de wearables comuns. Sem ir ao hospital, sem eletrodos, sem polissonografia, só o relógio no pulso, aprendendo a ouvir sinais que antes precisavam de um laboratório inteiro. 5 sintomas, nenhum grave, mas todos juntos sabotam exatamente o que você mais valoriza: energia, foco, performance, longevidade. Se você se identificou com 2 ou mais desses 5, isso não é frescura, não é preguiça, não é coisa da idade. É seu corpo operando em modo de sobrevivência, quando deveria estar em modo de otimização. A boa notícia é: todos os sintomas são reversíveis. A maioria melhora significativamente em semanas quando a causa é identificada. Esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece. Compartilha com quem vive cansado, com quem ronca, com quem anda irritado sem motivo. Se você quer entender como usar ciência e tecnologia para otimizar seu corpo, inscreva-se no canal.